TV Zaratustra no YouTube. Entre, curta, inscreva-se e compartilhe. Michel Onfray. A sabedoria trágica sobre o bom uso de Nietzsche. É o segundo módulo. E eu terminei o primeiro módulo aqui. Ao contrário do doente, o Übermensch, dotado de grande saúde, é afirmador. A vida é sua reparação. Ele quer e se faz o mestre de si mesmo. Agente de forças ativas, não reativas, de construção e não de destruição, para que essa potência figure no trabalho de cada um de nós. Nietzsche usa de imagens que, quase um século depois, não deixam de criar problemas. Para isso, elas servem a seus detratores, muito felizes em encontrar formas de condená-lo. O ariano de Nietzsche é um mestre antes da primeira transvaloração dos valores, que, em plena saúde, afirma a sua vida e ignora os efeitos perversos do ressentimento, do ideal ascético e das lógicas do desprezo pela terra. Ou seja, o Übermensch é um ser arraigado à terra. O homem moral é um ser preso, suprassensível, no metafísico, em algo que ele não conhece. Então, uma teoria, ele é um homem teórico. O Übermensch não é um homem trágico, ele é arraigado à terra. Nietzsche quer a crueldade do Übermensch, do mestre que sabe esquecer. É o feito da virtude de apagar os traços e a memória, do que convoca a negação, o esquecimento de si. Wissenschaft é o nome desse quadro. O esquecimento de si. E eu me perdi aqui. O esquecimento de si. Convoca a negação, o esquecimento de si e o sacrifício das forças de automutilação. Ser impassível e saber tomar distância e altura. Aí estão os olhos de Nietzsche, as premissas do Übermensch. As fraquezas da mesquinharia vingativa, o filósofo prefere os fortes e seu superestoicismo. Amor fati, sua regra, já que eles conhecem o eterno retorno. Ele traça o perfil de um ideal da razão, na qual ele acredita pouco, muito atento e muito lúcido. Mas aqui está o que seria o super-homem, liberado dos entraves da servidão. Nada a ver com o elogio ao lugar. Está aqui Nietzsche. Quando realmente acontece de um homem justo ser justo até mesmo com os que o prejudicam. Quando a elevada, clara, branda e também profunda objetividade do olho justo, do olho que julga, não se turva, sequer sob o assalto da injúria pessoal, da derrisão e da calúnia. Isso é sinal da perfeição e suprema maestria. Atenção existencial em direção ao ultrapassamento de si mesmo, em direção à criação de si como edifício, sem dúvidas. Nenhuma moral pode limitar ou conter essas potências em busca de encarnações. A ética nietzschiana não é normativa, do modo kantiano, porque o filósofo afirma a natureza cega e imperativa dos desejos e das energias. Ele afirma o eterno retorno dessas forças que habitam os seres. Vontade de impotência do desejo é desejar o impossível. O real é feito desta evidência. Não há nada além de fogos e clarões, relâmpagos e fragmentos. O outro é o mesmo que eu, habitado pela vontade, corroído pela busca de um território sobre o qual expressar seus abismos, quer dizer, sua natureza,
Sua procura sempre por mais potência se confunde com aquela de um máximo de jogo, um sendo a condição de possibilidade do outro. Nesta polêmica de vontades de potência opostas, o conflito é rigoroso. Aí continua aqui em frente. Do lado dos senhores, já a nobreza, a grandiosidade, a singularidade, a autonomia. Estes criam os valores. Seus valores solitários, eles caminham de forma altiva. A grande saúde é a virtude suprema. Eles sabem afirmar, dizer sim à vida, às potências que os habitam e os prazeres que os atendem. Sua força é expansiva. Eles querem aproveitar a vida, dar um sentido à sua existência, fazer de seu cotidiano uma obra de arte. O Senhor sabe que ele tem um corpo, e o que tal como ele é, com seus arcanos, seus mistérios e suas promessas de felicidade. Zaratustra. Em primeiro plano está a sensação de plenitude, de poder que quer transbordar, a felicidade da atenção elevada, a consciência de uma riqueza que gostaria de ceder e presentear. O Senhor dá, não por piedade ou compaixão, mas por excesso de força, transbordamento da vida. Seus objetivos: domínio de si, rigor e vigor, nobreza e grandeza, não comandar, mas se governar. As figuras do mestre não são encontradas no improviso ou no ideal. Ao longo da história, houve emblemas de singularidade e autonomia. Assim, o dandy ou libertino, o cínico ou o samurai, o ariste, de Jorge Palante, ou a anarquia, de Ernest Hüger. Pensemos igualmente nos homens da Renascença, no seu desejo de novos continentes teóricos, para essas instâncias exacerbadas pelas potências da vida e da afirmação. Nem as leis exteriores, nem o nomos transcendente existe. Reina a imanência, o recurso das coisas próprias, a verdade das energias do movimento e da vida. Maravilhoso, né? Essa coisa nos homens da Renascença, no seu desejo de novos continentes teóricos, ou seja, um desejo de ampliação da cultura e do pensamento. Um desejo de se expandir sobre a Terra como uma espécie, até o ponto, como diz Bergson, de não precisar ser mais espécie, de se sentir como uma partícula do planeta, do planetoide, no cosmos, sem se achar a verdade, o Filho de Deus, de ter a ciência como algo, como o universo, que é algo que não está aí para ser olhado e entendido, e que nós, no nosso antropocentrismo, achamos que temos que explicar a vida com amor e mistério. O grande elemento da vida, o amor e o mistério. O super-homem só estabelece relações com as forças ativas e vitais, sob pena de não mais merecer suas qualidades e retroceder ao estado de servo. Aqui um fragmento do Além do Bem e do Mal. O que faz uma moral dos dominantes parecer mais estranha e penosa no gosto atual, no entanto, é o rigor de seu princípio básico, de que apenas frente aos iguais existem deveres, de que frente aos seres de categoria inferior a tudo estranho alheio, pode-se agir ao bel prazer, ou como quiser o coração, em todo caso, além do bem e do mal. Muito louco. São concepções do século XIX, né? Às vezes ele derrapa para o século XIX
ele é marcantemente do século XIX, e para nós que vivemos esse mundo pós-industrial, alguns dizem pós-moderno, alguns dizem numa última etapa do moderno, essa é uma discussão do sexo dos anjos, que tem na academia universidade. Se já estamos num momento pós-moderno ou se estamos no último ciclo do moderno. Para nós, certas coisas que o Nietzsche fala de poder, eu vou trazer aqui depois Patrick Watling, que está encaixotado, tem que desencaixotar. É muito complicado. É muito complicado as coisas que ele fala em relações de poder. Para nós que somos humanistas, filhos da geração hippie, muitos filhos de hippies, que tiveram uma outra criação, eu no meu caso sou filho de feminista. Então essas relações, essas narrativas de poder, estou despenteado, essas narrativas de poder que o Nietzsche às vezes solta do século XIX são complicadas. Praticar o amor pelo destino, saber rir e esquecer, agir por excesso de potência. E para fechar, estética cívica. Zaratustra promoveu a virtudes teológicas, o riso, a dança e o vinho, a gargalhada, a alegria e a embriaguez. Fundou uma grande saúde e uma transvaloração dos valores, e fez da nobreza e do gozo os objetivos de uma ética preocupada com o sentido da terra. Esse fragmento é maravilhoso, é maravilhoso. E, no entanto, aqueles que não hesitavam em comer a carne crua, a carne humana, a se masturbar em praça pública. Os cínicos da antiguidade grega faltam circularmente na obra de Nietzsche. Quem come carne crua e se masturbava era Diógenes, aquele que mora em uma barrica, que era uma forma dele dizer que o humano era horizontalizado com os animais, ele fazia coisas que os animais faziam. Ele radicalizava. Não precisamos fazer isso para hoje afirmar que nós e os animais, na minha concepção, têm que ser horizontalizados. Nietzsche procura as virtudes magníficas e as plantas raras de sua nova moral. Ele vai encontrá-las sob a forma do riso, da dança e da embriaguez. Não há riso sem dor, não há dor sem lucidez. Não há conhecimento sem sofrimento. O riso ocupa em Nietzsche o lugar que havia sido da razão, durante séculos, um instrumento de apropriação do mundo. Uma retórica imperiosa, a gargalhada é agressiva, participa do infernal e da queda do abismo. Não surpreende que o cristianismo condene o riso que Jesus ignora. O sentimento é anátema, é evidente. Frente a uma medalha no qual o verso é magnificado pela religião mortífera, as lágrimas. O riso opera no sentido da transvaloração dos valores. Ele quer a reversão das perspectivas desoladoras e da seriedade, a morte de Deus e o nascimento da vida. A água e fogo, o riso e Deus são incompatíveis. Só Dioniso gera a gargalhada. O crucificado produz o luto e a melancolia, o choro e o cortejo dos adoradores das aflições. O riso funda um eudaimonismo ateu. O mundo é de uma banalidade escandalosa, de uma simplicidade aflitiva. Essa é a interpretação.